E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estequiometria, tá? Partindo aí do conhecimento sobre as leis ponderais e sobre a determinação de fórmulas químicas. Veja bem, em uma indústria química, utiliza aí toneladas e toneladas de reagentes para formar os produtos, certo? Se eu não souber a quantidade exata de reagente, de um reagente X que vai reagir com reagente Y para formar um produto, eu posso ter muitas percas, tá? Eu posso perder muito insumo, eu posso perder e desperdiçar muito material. E isso não é viável, isso não pode acontecer. A indústria não pode sair perdendo, desperdiçando matéria, desperdiçando dinheiro. Então é aí que entra o químico. Tá? Ele vai fazer o cálculo de quanto reagente precisa colocar para formar uma determinada quantidade de uma determinada quantidade de produto. Por quê? Porque veja bem, se eu preciso aí de 10 toneladas de um produto, eu vou sair colocando aí a quantidade que me der na telha, aí eu vou e formo 12 toneladas, vou perder 2 toneladas. Isso não pode acontecer, né? Então, a estequiometria entra nessa parte para determinar quanto você precisa colocar de acordo com o que você precisa formar, tá? Sabendo quanto você precisa formar, eu sei quanto eu preciso colocar para reagir, tá? Quando a gente vê uma reação química, uma equação química, a gente tem lá os coeficientes, que é o número que vem antes de cada substância. Esse coeficiente, ele representa a molécula, ou quantas moléculas dessa substância estão presentes ali, tá? Ou molécula, ou íon, né? O que acontece? Se você pegar esse valor de moléculas e utilizar esse valor em moléculas, você vai ter uma referência bem pequenininha. Por isso a gente fala de moléculas, a gente fala a nível microscópio. E a gente não trabalha a nível microscópio, a gente trabalha a nível macroscópio. Então daí que surge aí a utilização do número do Avogadro, tá? Para a gente poder usar essa proporção de nível microscópio a nível macro, a uma coisa maior, tá? Fazendo isso, a gente descobre aí um valor, tá? A gente transforma, converte esse número de moléculas para número de mol. Tá? Então, nas equações, aquele número, aquele coeficiente que a gente aprende a balancear, a organizar a equação, a gente chama de número de mol. Tá? Esse número de mol, a gente, se colocar lá na balança uma substância, vai aparecer o número de mol? Não vai. Vai aparecer a massa em gramas. Né? Se você pega o volume de um gás, uma substância que está no estado gasoso, você não vai ter o número de mol ali para medir. Você vai ter o volume medido, que é em litros, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Esse número de mol, ele precisa ser relacionado com outras unidades. Tá? Para a gente relacionar o número de mol com a massa da substância em gramas, a gente utiliza a massa molar da substância, que é dada em gramas por mol. Tá? Se a gente quiser utilizar, relacionar mol com volume, a gente pode também, sabendo uma coisa, que 1 mol equivale a 22,4 litros. Tá? Na CNTP. Isso daqui só vale para os gases, tá certo? E aqui a gente pode relacionar o número de mol com moléculas, tá? Então 1 mol representa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então é um número bem grandão. Pensa, 23 zeros aqui, né? Então, um número que eu nem sei falar, tá? Então é muita coisa. Então, o número de mol, ele vai ser relacionado com a massa molar, volume, número de moléculas, tá? O principal que a gente vai ver é relacionar com a massa molar, porque você tem uma substância aí, um reagente sólido, você quer 5 mols
de uma substância. Você vai colocar na balança, você vai ver lá, tem 4 mols, vou colocar mais um pouquinho? Não. Você vai ver o quê? A massa em gramas. Tá? Então aí você precisa calcular e medir essa massa em gramas. E a gente vai aprender a calcular essa massa em gramas. Quanto a gente precisa, quanto a gente vai formar. Então, tudo isso é calculado pela estequiometria, pelo cálculo estequiométrico. Observa essa equação química. Nós temos um volume de gás nitrogênio, 3 volumes de gás hidrogênio e 2 volumes de gás amônia, que é o NH3. A gente pode relacionar com número de moléculas, número de mol, número de massa em gramas, tá? Volume, certo? Vamos relacionar aqui com o número de moléculas. Como é que ficaria? Ó, aqui é um volume, então 1. Qual o valor para 1 mol de moléculas? Vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então aqui tem uma quantidade. Para o hidrogênio, nós temos 3. Então, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, multiplicando isso aqui por 3, a gente teria o quê? 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Para a amônia, nós temos aqui 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ficaria o quê? 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo? Relacionando o volume da reação da equação química que forneceu com o número de moléculas. Certo? Vamos relacionar agora com o número de massa. Para a gente poder relacionar com o número de massa, a gente precisa saber a massa de cada átomo aqui presente, de cada elemento presente na equação, tá? A massa molar, certo? A massa do nitrogênio é 14. Só que aqui a gente tem N2. Então a massa do gás nitrogênio, a massa molar do gás nitrogênio é 28 gramas, né? E a gente tem quantas moléculas de gás nitrogênio? Só uma? Então aqui a massa é 1 vezes 28 gramas, né? Para o hidrogênio, já vai ser um pouquinho diferente. A massa do hidrogênio na tabela periódica é próximo de 1, então a gente usa 1 grama. Só que aqui é o H2. 1 vezes 2, 2. Então a massa do gás hidrogênio é 2 gramas. Só que a gente tem quantos volumes? Quantas moléculas? 3. Então como é que vai ficar aqui para o hidrogênio? 3 vezes 2, que é 6 gramas. Então a gente possui 6 gramas de gás hidrogênio. Interpretando para amônia, a gente precisa saber a massa molar aí da amônia, certo? Que é o NH3. O nitrogênio tem massa 14. O hidrogênio tem massa 1. Se eu tenho 3 hidrogênios, 1 mais 1 mais 1, então 3 gramas de hidrogênio e 14 de nitrogênio. 14 mais 3 dá 17. Então nós temos o quê? 2 volumes de amônia e uma amônia equivale a 17 gramas. Então a gente vai ter, ó, 2 vezes 17. 2 vezes 17 a gente tem 34 gramas de amônia, tá? Então feita a relação em massa, tá? Aqui 1, 3 e 2 é a quantidade de volumes. A gente pode chamar de número de mol, já direto, tá? Então aqui 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, equivale a 28 gramas. 3 mols de gás hidrogênio equivale a 6 gramas. 2 mols de amônia equivale a 34 gramas. Então aí o que você pode fazer? Ah, se eu quero a formação exatamente de 34 gramas, vou colocar para reagir o gás nitrogênio com o hidrogênio. Você vai colocar, pesar, medir 28 gramas de nitrogênio, 6 gramas de hidrogênio e colocar para reagir.
reagindo vai formar exatamente 34 gramas de amônia. Dá até para fazer uma verificada aqui da lei ponderal, lei de Lavoisier, né? 28 mais 6, 34. Então, tudo que tem antes tem que ter depois. A gente também não pode esquecer disso. A gente pode relacionar também com o volume. Se a gente for relacionar aqui com o volume na CNTP, você lembra, ó, um volume de um gás, 1 mol de um gás, equivale a 22,4 litros. Então, ó, aqui a gente tem 1 mol, não é? Então é 1 vezes 22,4 litros. Relacionando aqui, ó, a quantidade de nitrogênio em volume, tá? Usando agora para o hidrogênio, a gente tem 3, então vai ficar 3 vezes 22,4. Fazendo essa conta, a gente encontra o quê? 67,2. Né? 67,2 o quê? Litros, tá? De volume de gás hidrogênio, certo? E a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 22,4, que vai dar o quê? 44,8 litros de amônia. Então, esse é o volume do gás, tá? Para a gente poder relacionar com o volume. Essa relação de volume só funciona para reagentes e produtos que estão no estado gasoso, tá? Pois essa relação funciona para gases, tá certo?